Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar aqui do poder normativo da Justiça do Trabalho, bem como dos dissídios coletivos. Vamos falar um pouquinho especificamente da ação de dissídio coletivo, que é aquela que é proposta ou pelo Sindicato dos Empregados, ou pela empresa, ou pelo sindicato da empresa, sempre que se tornar impossível uma negociação pela via extrajudicial. Havendo essa impossibilidade, as partes, né, decidem em comum acordo que caberá ao Poder Judiciário estabelecer as normas para os acordos ou as convenções coletivas através do que denominamos sentença coletiva, tá? Sentença normativa. Então, vamos ver do poder normativo da Justiça do Trabalho quais são alguns aspectos que eu reputo importantes tratar com vocês. Primeiro, por que se chama poder normativo? O que eu quero dizer, né, o que se quer dizer, melhor, quando se fala de poder normativo? Poder normativo é o poder de criar normas, de criar regras. Podemos dizer em simples palavras que o poder normativo concedido à Justiça do Trabalho permite a ela legislar. É uma forma de legislar, de criar regras, de criar normas que serão aplicadas aos contratos individuais de trabalho de uma determinada categoria. Então, o poder normativo é o poder de legislar, é o poder de criar normas que vão reger os contratos individuais de trabalho. É importante que a gente diga que somente a Justiça do Trabalho tem esse poder normativo. Evidentemente que vocês já devem ter ouvido falar de ativismo judicial. O que é o ativismo judicial? É quando o STF, principalmente, ele inova no ordenamento jurídico, né? Ele cria situações novas, não legisladas, não previstas na legislação, através dos seus julgamentos. Nós temos inúmeros casos de ativismo judicial, casamento homoafetivo, aborto de feto anencéfalo, pesquisa com célula-tronco. Nós não temos uma legislação regulamentando o casamento homoafetivo, mas o STF entendeu que é um casamento, né, que essa união é válida tal como as uniões heteroafetivas, tá certo? A partir do princípio da igualdade esculpido lá na nossa Constituição. Então, o STF, quando ele pratica ativismo judicial, o que ele está fazendo é legislar. E ele legisla a partir da interpretação da hermenêutica da Constituição. Essa prática ela é muito criticada por algumas pessoas, né? Dizem que há uma quebra da teoria da separação dos poderes, né? Um poder não deve intervir na esfera do outro. Mas isso, pessoal, é para sede de ativismo judicial, porque o poder normativo da Justiça do Trabalho ele é antigo. A sua primeira previsão foi lá em 1946 na Constituição de 1946, e ele não é um poder questionado, né? Um poder que seja amplamente criticado. Óbvio que há pessoas contrárias a esse poder normativo dado à Justiça do Trabalho. Eles acham que não deve existir, quem defende, né, os adeptos a essa corrente, dizem que não deve existir esse poder normativo concedido à Justiça do Trabalho, porque isso fere a teoria da separação dos poderes, aquela proposta por Montesquieu, ok? Mas fato é que a Justiça do Trabalho ela tem esse poder normativo, como veremos mais adiante, esse poder foi um pouco reduzido, um pouco mitigado com a emenda constitucional número 45 de 2004,
que vocês conhecem, né, já ouviram falar, que é a emenda conhecida como reforma do Judiciário. Então, como eu disse, a primeira previsão constitucional do poder normativo da Justiça do Trabalho surgiu lá na Constituição de 1946 e ela se repetiu nas constituições seguintes, na de 67, na Emenda Constitucional 1 de 69, tida, né, pela grande maioria como uma nova Constituição, e, por fim, na nossa Constituição Cidadã, a Constituição de 1988. Na nossa Constituição, que é o que nos interessa, estudar o presente, né, temos a previsão desse poder normativo da Constituição lá no artigo 114, parágrafo 2º, que nos diz: compete à Justiça do Trabalho processar e julgar. Parágrafo 2º, recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva, a arbitragem é facultada às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção do trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. Então, pessoal, com isso nós temos o quê? Com isso nós temos o poder normativo da Justiça do Trabalho, tá bom? Então, a Justiça do Trabalho criando normas que vão regulamentar os contratos de trabalho individuais daquela categoria. Esse poder é um poder constitucional previsto, portanto, no parágrafo 2º do artigo 114 da CF 88. Prosseguindo aqui, nós temos o quê? O que eu já disse para vocês, que é o único ramo do Poder Judiciário que tem competência material para criar normas gerais. Então, quando você tem competência material para criar normas gerais e abstratas, você tem poder de legislar, né? Então, o poder normativo aí é o poder de legislar. Há categorias, né? Ele vai legislar, vai criar normas gerais e abstratas para categorias profissionais ou econômicas. É defeso, pessoal, ou seja, é proibido que o Poder Judiciário, a Justiça do Trabalho especificamente, é proibido que ela crie ou que ela homologue condições de trabalho que o STF já tenha considerado, já tenha declarado inconstitucional. Isso está onde? Isso está na súmula 190 do TST, do Tribunal Superior do Trabalho. Né? Então, essa súmula nos diz que, ao julgar ou homologar a ação coletiva ou acordo nela havido, o TST exerce o poder normativo constitucional, não podendo criar ou homologar condições de trabalho que o STF julgue iterativamente inconstitucionais. Isso faz muito sentido, né? Acho que é uma coisa muito óbvia que você não vai homologar ou não vai criar uma regra que contraria a Constituição. Então, isso nos parece bastante tranquilo, mas temos esse entendimento sumulado, quer dizer que é possível, sim, haver um controle de constitucionalidade sobre as decisões, sobre as sentenças normativas proferidas pelos tribunais regionais do trabalho e pelo próprio TST. A Emenda Constitucional 45 de 2004, conhecida como Reforma do Judiciário, ela reduziu um pouco esse poder normativo da Justiça do Trabalho. Como foi feita essa redução? Essa redução foi feita a partir do momento em que ela limitou a duas hipóteses em que o poder judiciário trabalhista poderá normatizar, poderá proferir uma sentença normativa. Quais são as duas hipóteses? São as hipóteses de dissídio coletivo e a de natureza econômica, vocês já vão entender o que é isso, e a situação de greve, tá? Por que a Emenda Constitucional 45 ela promoveu essa redução, pessoal? O que levou os parlamentares a promoverem essa redução do poder normativo da Justiça do Trabalho? Primeiro, desafogar o judiciário, né, para que não houvesse a judicialização
de toda e qualquer situação. Segundo, a partir do momento em que você retira do judiciário a solução dessas controvérsias, você desafoga o judiciário, evidentemente, como dissemos, e, ao mesmo tempo, você estimula que as partes cheguem a uma composição, cheguem a um acordo pela via extrajudiciária, né? Então, que elas resolvam entre elas através de uma sentença arbitral, de uma mediação, de uma autocomposição, né? Mas elas liberam o judiciário e elas próprias chegam ao seu acordo. E, com isso, o Poder Judiciário ele passa a legislar menos, né? Então, você acaba reduzindo aquele poder atípico que é o poder de legislar, porque isso é um poder atípico do judiciário. Legislar é a função típica do poder legislativo. Então, pensando nesses elementos aqui postos, foi que a emenda constitucional deu uma reduzida, limitou o poder normativo da Justiça do Trabalho, né, permitindo que ele seja exercido nessas duas hipóteses, dissídio coletivo e de natureza econômica e na situação de greve. Houve também uma influência bastante grande por uma recomendação, a recomendação número 90 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, dizendo que o judiciário, em síntese, né, só deveria ser instado a ser chamado a resolver um conflito coletivo em última hipótese. Essa recomendação, pessoal, ela surgiu a partir de uma reclamação feita, salvo o melhor juízo, pela CUT, porque a CUT, a partir de uma greve decretada na Petrobras, e que a greve foi declarada ilegal, enfim, eles se sentindo prejudicados, né? Então, eles fizeram uma reclamação, e essa reclamação deu origem a essa recomendação número 90 da OIT. Tá? Bom, então, falamos, né, que o poder normativo da Justiça do Trabalho, ela agora está limitado, de acordo com a redação do parágrafo 2º do artigo 114 da nossa Constituição, está limitado a duas possibilidades. A possibilidade dela produzir uma sentença normativa quando nós temos uma ação coletiva para decidir questões de greve, greve será o tópico do nosso próximo estudo pós-semana avaliativa, e também quando nós temos dissídio coletivo de natureza econômica por mútuo acordo. Pessoal, o parágrafo 2º da Constituição, ele teve a sua redação alterada, a sua redação originária alterada justamente pela emenda constitucional número 45, que também incluiu o parágrafo 3º, que trata da situação da greve. E aí, ao alterar a redação do parágrafo 2º e incluir o parágrafo 3º, nessa mudança é que reside a redução do poder normativo do direito da Justiça do Trabalho. Pois bem, o dissídio coletivo é uma ação coletiva, que será proposta por qualquer das partes interessadas, sindicato dos empregados, sindicato dos empregadores, ou pelas empresas, ou pela associação de empresas. Ela será proposta quando as tentativas de se chegar a uma negociação coletiva pela via extrajudicial, pela autocomposição, ou pela arbitragem, ou pela mediação, todas forem frustradas. E aí as partes falam assim, olha, não dá mais, não vamos conseguir chegar a um acordo, então vamos entregar ao judiciário para que o judiciário promova, né, o nosso acordo coletivo, a nossa convenção coletiva, para que então o judiciário normatize quais serão as regras aplicadas aos contratos individuais de trabalho
daquela categoria, tá? Então, o dissídio coletivo, né, é uma ação coletiva. E o que quer dizer o termo dissídio? Justamente quer dizer desavença, tá certo? Quer dizer que as partes não chegam a um acordo, que elas estão discordantes, que há uma discórdia entre essas partes em relação a um acordo ou uma convenção coletiva. Pois bem, pessoal, existem autores como Luciano Martinez, que eu indico aí para vocês, que ele diz que esse nome que, né, usualmente se deu à ação coletiva, que é voltada para criar normas, né, que vão reger os contratos de trabalho, o Luciano Martinez ele diz que o nome dissídio coletivo, ação de dissídio coletivo, é um nome atécnico, é um nome que não tem muita técnica, já que dissídio quer dizer desavença e não a ação em si. Mas isso é irrelevante e as pessoas chamam sim essa ação de dissídio, inclusive a própria Constituição da República, tá? O que se confunde é qual o seu mês de dissídio. Não é qual o seu mês de dissídio. Quando as pessoas falam qual é o seu mês de dissídio, as pessoas estão fazendo menção, né, querendo fazer menção a mês de database, aquele mês em que devem ser realizadas negociações para rever as normas, né, que regem os contratos de trabalho, para criar novas normas, etc. e tal, tá? Bom, pessoal, então o dissídio coletivo, por nós aqui estudado, é aquela ação coletiva que será proposta pelos legitimados, que nós vamos ver mais adiante, para criar, né, que pode ser para criar normas, que pode ser para rever normas, ou simplesmente para interpretar normas, tá certo? Normas coletivas. Onde nós temos o tratamento do dissídio coletivo enquanto ação? Nós temos a previsão legal lá no parágrafo 2º do 114 da CF, como já comentamos, na nossa gloriosa consolidação das leis trabalhistas, a velha e boa CLT, dos artigos 856 a 875, há outros artigos, tá, pessoal? Como, por exemplo, aqui na nossa apostila, mencionados como 616. Então, há outros artigos espalhados pela Constituição que fazem referência ao dissídio coletivo. Porém, esses aqui são os artigos específicos, o 856 a 875, que trata especificamente da matéria, mas não esgota a matéria, portanto, nós temos outros artigos dentro da CLT que fazem menção a dissídio coletivo, a exemplo do 616, que vocês verão que ele traz o prazo de vigência de uma da sentença normativa proferida em sede de dissídio, e que, inclusive, é mencionado mais à frente em nosso material. Temos também a Lei 7783 de 90, essa lei é a lei de greve, tá? Então, dentro da lei de greve, a lei de greve da iniciativa privada, tá certo? Essa lei faz menção também ao dissídio coletivo, e temos uma norma mais antiga, que é a Lei 4724, uma lei lá de 65, que traz as normas para os dissídios coletivos, tá? Além disso, além dessa legislação aqui, nós também teremos previsão de como se dará o dissídio, qual a forma, né, quais são os procedimentos adotados a partir da propositura de uma ação de dissídio coletivo. Nós vamos ter esse tratamento quanto ao procedimento, né, quanto à marcha processual, nós teremos isso no regimento interno, tanto do Tribunal Superior do Trabalho, como nos regimentos internos dos tribunais regionais do trabalho, tá? Vamos fazer aqui uma observação quanto à expressão contida no parágrafo 2º do 142, do 114, por favor, a gente tem que corrigir, tá, pessoal? Então, quando vocês receberem os slides aí na versão PDF, eu já terei corrigido, que aqui está 142, parágrafo 2º da CF,
quando na verdade é 114, parágrafo 2º. Eu corrigirei os slides para não perder a gravação já feita até aqui. A gente segue aqui com 142 nessa imagem, mas lembrando que onde está 142, leiam 114, a exemplo que está ali em cima. Então, o 114, parágrafo 2º da CF, é o que nos diz essa expressão comum acordo. Pessoal, comum acordo, né, o dissídio tem que ser proposto de comum acordo entre as partes, a parte que representa os empregados e a parte que representa os empregadores, tá? Nós vamos ver que o consentimento da outra parte, para que haja um comum acordo, ele não precisa ser prévio, tá? Não precisa haver, quando você vai fazer a sua petição de dissídio coletivo, a sua ação de dissídio coletivo, não é preciso que você anexe a prévia concordância da parte oposta. Esse consentimento, né, isso é um entendimento pacificado dos tribunais, ele poderá ser dado em momento posterior. Em que momento, Rosalia? No momento de apresentar a contestação. Então, o mútuo acordo aqui, que foi incluído pela Emenda Constitucional 45, essa expressão, quer dizer que as partes devem concordar na propositura daquele dissídio. Ou seja, as partes devem concordar pela impossibilidade de se chegar a um acordo coletivo pela via extrajudicial. Lembrando que esse consentimento, ele não precisa ser prévio, ou seja, ele não precisa ser anexado imediatamente junto com a petição inicial. Ele pode ser dado no momento posterior, tá certo? Que é quando a parte, após ser intimada, apresentará, então, a sua contestação. O dissídio coletivo, segundo o entendimento da doutrina, ele é uma ação coletiva bilateral. Por que bilateral? Por causa do comum acordo. Então, você tem uma ação coletiva, tá certo? A sua propositura é uma propositura consensual. As duas partes concordam com a propositura daquela ação, né? O que geralmente não acontece quando você tem outro tipo de ação, né? Tanto que a gente diz que é um direito, o direito à ação é um direito potestativo que você exerce independente da vontade do outro, né? Em face de quem você está exercendo o seu direito. Aqui, no caso, a CF diz que deve haver um comum acordo. Por isso, ela é uma ação bilateral, em que ambas as partes concordam que é o caminho, o único caminho que restou para se chegar a um acordo, a uma convenção coletiva, né, através com as suas cláusulas estabelecidas, através de uma sentença chamada sentença normativa. E por essa razão, pessoal, por essa particularidade de que deve haver comum acordo entre as partes sobre a propositura da ação de dissídio coletivo, é que a doutrina diz que se trata de uma arbitragem, porque você terá um árbitro, né, um juiz, lá no caso um desembargador, que estará arbitrando qual é a decisão. Mas é uma arbitragem judicial, já que ela acontece nos tribunais, né, perante os tribunais regionais do trabalho, e ela é voluntária porque ela surgiu da vontade das partes, ok? Então, esse é o conceito dado pela doutrina. Muito bem. Nós temos dois tipos de dissídio coletivo. Nós temos o dissídio coletivo de natureza econômica, então aquele que vai buscar tratar de regras, né, de novas condições de trabalho atinentes ao reajuste salarial, principalmente, as cláusulas de natureza econômica, né, que resultem em dinheiro, que resultem nas novas regras ou na melhoria das regras aplicadas ao direito aos contratos individuais de trabalho. E nós temos os dissídios coletivos de natureza jurídica, que são aqueles que se prestam para interpretação de normas já existentes. Então, de repente, você tem uma norma coletiva,
um acordo ou uma convenção, e você tem dúvidas sobre a aplicação de uma determinada cláusula, as partes não chegam a um determinado consenso, não chegam a um consenso sobre aquela cláusula, um diz que é A, outro diz que é B, e aí há um conflito, e aí as partes decidem propor um dissídio coletivo para que o tribunal diga qual é a correta interpretação que deve ser dada àquela determinada cláusula do determinado instrumento coletivo já existente, tá? Bom, pessoal, o dissídio de natureza econômica também é chamado de dissídio de interesse. Por que de interesse? Qual é o interesse aí? O interesse é criar, né, normas novas ou melhorar normas existentes para a regulamentação dos contratos individuais. Então, nós temos, geralmente, nos dissídios de natureza econômica ou de interesse, nós temos duas modalidades de obrigação, que vocês estudaram lá em Direito Civil, no Direito das Obrigações. Nós temos a obrigação, cláusulas que são obrigação de dar, outras cláusulas que trazem uma obrigação de fazer. Vamos aos exemplos. Reajuste salarial. Quando é fixado o reajuste salarial, nós temos uma obrigação de dar. A empresa tem que dar aquele aumento. Imagina que haja uma outra cláusula que garanta estabilidade aos aposentados, ou seja, eles não poderiam ser demitidos, ou que garanta estabilidade de emprego, de modo que não possam ser demitidos aqueles empregados que estejam próximo de alcançar a aposentadoria. Então, falta um ano para o cara se aposentar, então você coloca uma cláusula dizendo que essas pessoas não poderão ser demitidas. Você garante estabilidade justamente para não prejudicar o quê? Não prejudicar a aposentadoria da pessoa, tá? E aí, nesse caso, olha, você tem que conceder, você tem que dar estabilidade provisória. Então, você tem uma obrigação de fazer ou uma obrigação até de não fazer. Se você falar qual é a obrigação de fazer, faça, né, dê a estabilidade para essa pessoa, faça com que essa pessoa não seja demitida. Mas você também pode interpretar até como uma obrigação de não fazer. Se você interpretar como uma obrigação de não fazer, qual seria a obrigação que a empresa não pode fazer? Não pode demitir aqueles empregados que têm estabilidade porque são aposentados ou porque estão próximos da aposentadoria, seja lá o que a cláusula estipular, tá? Esses dissídios econômicos ou de interesse, eles são de dois tipos. Eles são originários, e aí o próprio nome já diz, o que é uma coisa original? É uma coisa que não existia antes, que está sendo criada naquele momento. Então, os originários são aqueles que criam normas e condições especiais de trabalho. E os de revisão? Bom, você para revisar alguma coisa, essa coisa já tem que existir. Então, os de revisão são aqueles destinados a reavaliar normas já existentes, né? Essas normas, elas provavelmente se tornaram injustas ou se tornaram eficazes. Por que elas se tornaram injustas ou se tornaram ineficazes ou inadequadas para aqueles contratos de emprego sobre os quais elas têm extensão? Porque houve uma mudança das circunstâncias, houve uma mudança do cenário, né, no momento em que elas estão sendo revisadas para o momento em que elas foram criadas, tá certo? Então, os originários, eles criam novas regras e os de revisão vão fazer uma revisão para um ajuste das normas já existentes. Ainda estamos falando, meus queridos, do dissídio coletivo de natureza econômica ou também dissídio coletivo de interesse, como também é chamado. E o dissídio coletivo de natureza jurídica, também conhecido como, né, também são conhecidos como dissídios coletivos de direito, né? Eles visam o quê? Como eu disse para vocês, a interpretação de uma norma pré-existente. Óbvio, você para interpretar alguma coisa, essa coisa precisa existir. Então, ela pode ser uma norma legal, pode ser uma norma costumeira, ou mesmo, né, oriunda de um acordo,
oriunda de uma convenção ou de uma sentença normativa. Então, você vai interpretar uma norma, independente da sua fonte, ou seja, de onde ela vem. Ela pode vir da lei, norma legal, ela pode ser uma norma costumeira, tá certo? Ela pode ser uma cláusula, né, fixada num acordo, uma cláusula fixada numa convenção, ou uma cláusula fixada em dissídio coletivo, ou seja, numa sentença normativa. E aí você vai chamar o judiciário para que o judiciário diga qual é a interpretação a ser dada para aquela norma e, portanto, a partir dessa interpretação, quais são os direitos que essa norma assegura aos trabalhadores, tá certo? Bom, pessoal, qual é o procedimento para que seja proposta um dissídio coletivo, uma ação de dissídio coletivo? Primeira coisa, nós já dissemos. Dissemos que haverá propositura de uma ação de dissídio coletivo sempre que as partes não conseguirem chegar a um resultado final, não conseguirem alcançar um acordo coletivo, uma negociação coletiva, tá certo? Então, ou uma convenção coletiva. Elas esgotaram todas as possibilidades, e aí, nesse sentido, você não resta alternativa, senão pedir a intervenção estatal para que o Estado diga qual será a solução dada para aquele conflito. Então, como é que inicia-se essa ação de dissídio coletivo? Primeiro pressuposto, é evidente, a impossibilidade de uma negociação extrajudicial. Segundo requisito é que haja mútuo acordo, mas como eu disse para vocês, a concordância da outra parte não precisa ser dada no momento da propositura da ação. Ela pode ser dada em momento posterior, entendido como aquele em que a outra parte irá apresentar a sua defesa, a sua contestação. Pois bem, a parte que for ser autora da ação coletiva de dissídio, ela vai fazer uma petição, escrita, óbvio, e vai protocolizar essa petição onde? No tribunal. Então, por exemplo, CSN Metalúrgicos não conseguem, no ano de 2020, exemplo, hipoteticamente, realizar a sua negociação coletiva. E as partes decidem, então, que querem pedir ao judiciário, entregar a solução, melhor dizendo, ao Poder Judiciário. Vão chamar o Estado para que o Estado decida aquele conflito, já que esgotadas todas as possibilidades das partes por si sós chegarem a uma solução. Então, vamos imaginar que o Sindicato dos Metalúrgicos seja o autor da ação. Ele vai elaborar a sua petição e vai dirigir a sua petição ao presidente do tribunal e não a nenhum juiz das varas de Volta Redonda, nem ao juiz da primeira, nem ao juiz da segunda, nem ao juiz da terceira vara. Por quê, Rosalie? Porque dissídios coletivos, a competência originária é do Tribunal Regional. Poderá, inclusive, ser do TST, se estivermos falando de entidades em nível nacional. Mas, em regra, o dissídio coletivo ele vai tratar, a sua grande maioria, vão ser envolvendo partes locais, por exemplo, CSN e metalúrgicos, regionais, no estado, e você pode, eventualmente, ter um dissídio coletivo de abrangência nacional, quando você, então, deverá se socorrer ao TST. Mas o que é importante é que a competência originária é dos tribunais. Então, não há juiz do trabalho especificamente competente para julgar originariamente, melhor dizendo, uma ação de dissídio coletivo. Então, você direciona a sua petição ao presidente do tribunal. Tá? Então, aqui no caso do exemplo que dei, é um conflito entre CSN e metalúrgicos. O metalúrgicos iria direcionar a sua petição ao presidente do Tribunal Regional da Primeira Região, lá no Rio de Janeiro, tá certo? Então, ele protocolaria a sua petição, hoje é tudo eletrônico, mas protocola lá no PJE de segundo grau. Quem pode ser autor? Quem tem legitimidade?
né, ativa? As entidades sindicais, óbvio, as empresas ou as associações patronais. Tá? Então, o sindicato dos trabalhadores, o sindicato dos empregadores, se a empresa ou as empresas não estiverem representadas por sindicato, poderão ser elas próprias quem vão propor a ação, ou ela própria, uma empresa só também, não há impedimento. E a associação, de repente você tem uma associação de empregadores, então você tem aquela associação que reúne 4, 5, 6 empresas, essa associação também terá legitimidade para a propositura de um dissídio coletivo. Eu disse entidades sindicais porque já falamos em aulas anteriores que naquelas localidades em que você não tenha um sindicato da categoria constituído, ele poderá ser substituído pelas federações, tá? Pela federação da sua categoria. Daí eu trago entidades sindicais, porque não é só o sindicato, poderemos ter a ação de dissídio proposta, inclusive, por uma federação, tá? Temos ainda, pessoal, uma legitimidade ativa extraordinária, ou seja, aquela que foge à regra. A regra são essas pessoas que acabamos de falar. Extraordinariamente, o Ministério Público do Trabalho, o MPT, ele poderá ser autor de uma ação de dissídio coletivo, mas somente em uma hipótese. Qual será? Quando você tiver greve deflagrada em atividade essencial, e aí você tiver a paralisação. Porque o dissídio coletivo ele poderá ser proposto em caso de greve, tá? E aí essa legitimidade também será do Ministério Público do Trabalho, o MPT, conhecida, portanto, como uma legitimidade extraordinária, aquilo que foge ao comum, porque o comum é a legitimidade para as entidades sindicais, as empresas ou associação de empresas. A legitimidade do Ministério Público do Trabalho, do MPT, ela é extraordinária, porque se resume a uma só hipótese, a hipótese do dissídio, do conflito, se fazer menção, estar relacionado, ter como objeto greve deflagrada em atividade essencial, tá? Onde você vai saber quais são as atividades essenciais na lei de greve que mencionamos aí atrás. Ok, pessoal? Então, temos também a legitimidade extraordinária do MPT. Ainda falando sobre o procedimento da ação, né, o procedimento para que você possa propor a sua ação lá, a petição inicial, então, será dirigida ao presidente, que ao receber essa petição, estando ela em conformidade com as regras processuais previstas, e estando tudo direitinho, não sendo o caso de emenda de petição inicial, nem de inépcia de petição inicial, ele designará uma audiência de conciliação para o prazo de 10 dias. Então, dentro do prazo de 10 dias, né, ele vai designar uma audiência de conciliação que deverá acontecer dentro de 10 dias. Evidentemente que ele vai mandar citar a parte contrária, né, e também a parte autora vai citar da realização dessa audiência de conciliação. E aí vocês sabem que para que essa audiência possa acontecer, ela tem que ter um prazo mínimo de 5 dias. Como assim de 5 dias? A parte tem que ter sido citada no prazo máximo de 5 dias antes da audiência. Se a parte foi citada hoje e a audiência é amanhã, a parte não precisa comparecer, porque é assegurado que ela seja citada com um prazo mínimo de 5 dias de antecedência da audiência. Então, ela tem que ser citada 5 dias antes, até o prazo máximo, até 5 dias antes da realização. Se ela for citada nas vésperas e tal, ela nem precisa comparecer, entende-se que não houve tempo hábil para que ela se preparasse para essa audiência. Beleza, pessoal? As empresas, né, elas podem ser representadas nessa audiência de conciliação pelos seus gerentes ou por qualquer outro preposto, aquela pessoa que está lá apresentando, né, o nome é esse, apresentando aquela empresa, né, ele é um preposto e ele tem que ter, evidentemente,
conhecimento do dissídio, ou seja, conhecimento da desavença, conhecimento do que gerou aquele dissídio, quais foram as negociações, o que as partes, cada uma estão pretendendo. Então, ele precisa ter conhecimento do dissídio coletivo, mas a empresa pode se fazer representar pelo seu gerente ou por qualquer preposto. Muito bem, pessoal. Na audiência, vamos dizer que tem ocorrido a citação, tudo direitinho, as partes foram citadas dentro do prazo e, enfim, comparecem as partes, as duas partes da audiência de conciliação. O juiz, por certo, como vocês sabem, na audiência de conciliação, como o próprio nome já diz, o juiz tenta fazer com que as partes se conciliem, ou seja, com que as partes cheguem a uma decisão, né, cheguem a um acordo sem que seja necessária o julgamento pelo magistrado e ele decidir a solução, né? Se houver acordo nessa audiência, o presidente, então, vai submeter a homologação desse acordo na primeira sessão. Ele vai submeter ao pleno do tribunal. Veja que ele, embora seja o presidente, embora a petição seja direcionada a ele, ele não tem competência para homologar o acordo coletivo, o acordo realizado entre as partes na audiência de conciliação. Ele não tem essa autonomia, justamente porque envolve, né, pessoal, o interesse de uma categoria, etc. e tal. Então, talvez a visão dele de que aquele acordo, né, costurado entre as partes é um acordo legal e tal, é preciso que ele ouça outras opiniões, já que você vai estar lidando ali naquele acordo até mesmo com direitos indisponíveis, né? Então, você vai estar ali lidando com o direito dos trabalhadores. Então, talvez por essa razão, pela importância dos direitos envolvidos numa negociação coletiva, é que a lei tenha disciplinado dessa forma, de que a homologação do acordo ela deverá ser submetida ou deverá ser realizada pelo pleno do tribunal na primeira sessão subsequente à data em que foi realizada a audiência de conciliação. Entretanto, todavia, não havendo acordo ou não comparecendo uma das partes ou não comparecendo ambas, o presidente vai submeter o processo a julgamento, tá certo? E aí aqui a lei já não fala que esse julgamento deverá ser feito na primeira sessão seguinte à data em que estava prevista ou em que foi realizada a audiência de conciliação, frustrada a tentativa de acordo. Até porque a lei não determina que seja na primeira sessão, porque nesse caso em que não tivemos acordo ou que uma das partes ou ambas não compareceram à audiência de conciliação, o presidente do tribunal ele pode entender necessárias diligências, então ele ordenará que sejam realizadas diligências e ele também vai ouvir o Ministério Público do Trabalho, o MPT, antes de prolatar, de encaminhar o processo para julgamento pelo pleno. Tá? Por isso que aqui nós não temos, nessa segunda hipótese, que acontecerá quando não houver acordo, as partes compareceram à audiência, mas não conseguiram chegar a um acordo, ou se qualquer das partes não comparecer, ou se ambas não comparecerem à audiência de conciliação designada pelo presidente do tribunal. Imagina, nós estávamos falando do dissídio coletivo, hipoteticamente, existente entre Sindicato dos Metalúrgicos e CSN. Esse dissídio não será proposto aqui em Volta Redonda, porque a competência originária é do tribunal. Então, o tribunal que atende a nossa região é o Tribunal da Primeira Região, a sede na capital. A sede dos tribunais, né, sempre são nas capitais. Bom, então essa ação será direcionada ao presidente do TRT da Primeira Região. Se ele achar por bem, e aí é uma decisão dele, uma deliberação dele, ele poderá, tá certo? Ele está lá no Rio de Janeiro, na capital, Volta Redonda e Metalúrgicos estão aqui em Volta Redonda. Então, ele poderá, a seu critério,
designar, ele poderá delegar a um juiz do trabalho aqui, né? Então, um dos juízes das 3 varas do trabalho existente em Volta Redonda, ele poderá designar, ele poderá delegar que esse juiz realize essa audiência de conciliação. Então, ao invés das partes irem ao Rio de Janeiro para essa audiência de conciliação, o presidente do tribunal, por entender que a logística, né, ficaria melhor que a audiência fosse realizada em Volta Redonda, né, dispensando a necessidade das partes se dirigirem até o Rio de Janeiro, ele vai delegar essa competência, essa missão de realizar a audiência de conciliação a um juiz do trabalho. Se porventura, pessoal, não existir vara do trabalho naquela localidade, você sempre terá uma autoridade que estará investida do direito do trabalho, né? Estará investida do poder de juiz de trabalho. Hoje é muito difícil isso. Quando você não tem uma vara do trabalho, você tem um posto avançado de atendimento. Valença, por exemplo, você começou lá, você tem um posto avançado de atendimento, os juízes vão lá uma vez por semana e tal, né? Mas são juízes do trabalho. Se você tiver algum município em que não tenha nada da Justiça do Trabalho, certamente terá um juiz estadual ou investido do poder de juiz do trabalho, e aí também será delegado para essa pessoa. Isso é uma situação bastante rara nos dias atuais. Bom, pessoal, então imagina que o presidente do TRT tenha delegado aqui para qualquer juiz de qualquer das nossas 3 varas a missão de tentar conciliar as partes, de tentar chegar a um acordo na audiência de conciliação. Nós temos as mesmas hipóteses das partes não terem comparecido, das partes irem à audiência e não chegarem a um acordo, ou uma das partes faltar, ou ambas faltarem à audiência de conciliação. Nesse caso, se não houver acordo, né, porque as partes não conseguiram chegar ao acordo ou porque não compareceram à audiência, se não chegar a um acordo, o que vai acontecer? O juiz daqui vai remeter o processo ao tribunal, fazendo uma exposição circunstanciada. Excelência, olha, presidente, não houve a audiência de conciliação, não foi possível a sua realização por ausência das partes ou por ausência de uma das partes. Ou, de outro modo, excelência, houve a realização da audiência de conciliação, entretanto, as partes não chegaram a um acordo por tais e tais divergências, e eu, juiz que presidia essa audiência, entendo que a solução mais conveniente para esse dissídio coletivo seria isso. Então, ele já manda, né, basicamente, o que ele entende ser uma decisão justa para aquele procedimento, já que foi ele que ouviu as partes, já que foi ele que esteve, né, em contato com as partes, então ele tem uma percepção melhor, justamente por causa desse contato que ele teve com as partes, do que teria o presidente do tribunal, que não teve contato com as partes. Então, por essa razão, ele vai enviar junto com o processo aquilo, né, o seu entendimento sobre o que seria melhor naquela solução. Lembre que se isso é tão somente uma informação, o presidente do tribunal não está, nem o tribunal, né, não estão adstritos, não estão vinculados àquele parecer, àquela opinião do juiz, tá, que realizou a audiência de conciliação. Bom, chegando o processo lá, enviado pelo juiz daqui, será aberta a conclusão para o presidente vai ver, e aí, então, ele, após feita a conclusão lá do processo e tal, tomado contato com o que disse o magistrado daqui de Volta Redonda, ele vai incluir na pauta para que seja julgado pelo pleno, ok? Pois bem, pessoal, e aí, feito o julgamento, é proferida uma sentença, né? É uma sentença chamada sentença normativa. Rosalie, mas foi proferida pelo pleno, não é acórdão? Não, é sentença normativa, tá, pessoal? O nome é sentença, até porque o tribunal tem competência originária. É sentença porque é a primeira decisão que está sendo proferida naquele processo. Então, quando é que essa sentença começa a vigir? Quando é que ela começa a valer? Nós temos 3 hipóteses.
E essas hipóteses, elas estão relacionadas ao prazo previsto no artigo 616, parágrafo 3º da CLT. Olha só, a primeira hipótese é a sentença normativa, né, aquela decisão proferida pelo tribunal, ela passará a valer no dia da sua publicação. Então, a primeira hipótese de vigência é na data da publicação. Mas, para que se adote essa vigência, ou seja, a vigência da data da publicação, o que terá que ter acontecido? A propositura do dissídio coletivo, ele se deu após o prazo previsto no parágrafo 3º do artigo 616 da CLT. E o que nos diz o parágrafo 3º do artigo 616 da CLT? Ele diz que se você tiver uma convenção, um acordo ou uma sentença normativa em vigor, o dissídio coletivo ele deve ser proposto 60 dias antes do término desse dissídio, desse acordo, dessa convenção ou dessa sentença normativa que está vigente. Exemplo, imagina que uma sentença normativa, um acordo coletivo, ele vai finalizar a sua vigência em 30 de setembro. E aí, antes disso, as partes já começaram a negociar e chegaram a um acordo de que não será possível negociar, portanto, vão propor uma ação de dissídio coletivo. Quando que elas devem propor isso? Elas devem propor esse dissídio coletivo 60 dias antes de 30 de setembro, que é o término, é o fim da vigência do acordo coletivo que está vigente. Então, é isso que nos informa o parágrafo 3º do 616. Ora, se teu acordo termina em 30 de setembro e você já começou a negociar e você viu que não é possível, o que você vai fazer? 60 dias antes, então 30 de setembro, vamos voltar 2 meses? 30 de agosto, 30 de julho, em 30 de julho você deveria propor a ação de dissídio coletivo. Se você seguiu esse prazo e aí foi feito lá o julgamento do seu dissídio coletivo, da sua ação de dissídio coletivo, a sentença proferida lá vai entrar em vigência na data em que ela foi publicada. Tá certo? Então, será na data da publicação, se o dissídio foi proposto 60 dias antes do término do acordo, da convenção ou da sentença normativa que está vigente, regulando lá os contratos de trabalho. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese, pessoal, é na data do ajuizamento do dissídio coletivo. E aí é quando não existir nada, né? Então, a gente não tem nenhum acordo, não temos nenhuma norma, não temos nenhuma sentença. Geralmente, isso se dá no primeiro ano de negociação coletiva, em que você não tinha um acordo vigente, você não tinha uma convenção, você não tem uma sentença normativa, justamente porque é o primeiro ano de negociação. E aí, se esse for o caso, primeiro ano em que você está negociando, você não tem nenhum acordo, você não tem nenhuma convenção coletiva e nenhuma sentença normativa, até porque é a primeira vez que você está se sentando, as partes estão se sentando para negociar, então aquela sentença proferida, nem sede de ação coletiva, de dissídio, ela terá validade, né? Começará a produzir seus efeitos na data do ajuizamento. Então, vai retroagir a data do ajuizamento da ação. E, por fim, pessoal, no dia imediato ao termo final da vigência do acordo ou convenção ou sentença normativa, quando você ajuizou dentro do prazo de 60 dias, lá do 616, parágrafo 3º. Então, olha só, nosso acordo, que a gente pegou de exemplo, ele finda em 30 de setembro. E aí as partes já começaram a negociar muito antes e chegaram a um entendimento até precoce de que não será possível, naquele ano, realizar uma negociação coletiva, tá? Elas, por si só, elas não conseguirão, de forma extrajudicial, chegar às bases para um acordo coletivo, uma convenção coletiva. Então, elas irão delegar essa tarefa ao Estado, elas irão se socorrer ao Estado para que o Estado decida as bases do acordo coletivo ou da convenção coletiva, tá bem?
Bom, então elas proporam, a parte autora, seja a empresa, seja o sindicato dos empregados, enfim, aqueles que nós vimos que têm legitimidade ativa, eles fizeram a propositura dessa ação quando? 60 dias antes de terminar o nosso acordo. Então, 60 dias antes de 30 de setembro. Imagina que eles proporam a ação lá no dia 15 de julho. Beleza, está no prazo dos 60 dias antes. Se eles obedeceram o prazo do parágrafo 3º do 616, essa sentença normativa ela começa a valer em 1º de outubro, no nosso exemplo. Por quê? Porque é no dia imediato ao termo final da vigência do acordo da convenção da sentença normativa. No nosso exemplo, o acordo venceria em 30 de setembro. Então, portanto, a sentença normativa passará a valer em 1º de outubro, ok? Quanto à abrangência e extensão, pessoal, a regra é que a extensão a quem se dirige, quem vai ser beneficiado com aquela sentença normativa. Todos os que figuraram na ação coletiva, então pensa aí nos metalúrgicos, a sentença, né? O dissídio coletivo foi proposto pelo sindicato para todos os empregados. Então, todos eles figuram no polo, já que o sindicato, né, tem a representatividade, então todos eles figuram no polo, todos eles serão alcançados. Mas vamos imaginar uma situação em que você tenha só uma parte dos empregados representados ali naquela ação coletiva. Você tenha negociações setoriais, dentro da empresa, de repente, você tem 2 sindicatos, né? Você tem um sindicato dos metalúrgicos, você tem um sindicato de uma categoria diferenciada, que a gente falou na aula passada, né? Então, a CSN negocia com os 2, mas ela está no impasse tão somente em relação aos metalúrgicos. Então, ela não está abrangendo todos os seus empregados. Tem uma parte que ficou de fora, tá certo? Então, em regra, a sentença normativa, ela será estendida somente para aqueles empregados que participaram do dissídio coletivo, evidentemente representados pelo seu sindicato, tá? Mas essa sentença poderá ser estendida a todos os demais profissionais, né, aos empregados que tenham a mesma profissão, tá certo? Que tenham a mesma profissão dos empregados que estão ali, tá certo? Então, é possível que você estenda esses efeitos. Quem decide isso? Tribunal. O tribunal, na própria sentença, ele vai dizer que aquela sentença se aplica a todos os empregados da empresa. Ele pode fazer isso, ok? O tribunal que está julgando. E nós temos também, pessoal, ainda a possibilidade dessa sentença normativa se estender a todos os empregados daquela categoria, de todas as empresas que estão localizadas na circunscrição do tribunal. Então, o tribunal é regional, é o Tribunal do Estado do Rio de Janeiro, então ele pode fazer com que aquela sentença que ele deu num caso específico, que ela seja extensiva, que ela alcance todos os empregados daquela categoria na base territorial do tribunal, na circunscrição do tribunal, que é um estado, tá? E aí, quando que ela vai fazer isso? Pelo próprio ato do tribunal, ou quando houver um pedido de um dos empregadores, de mais de um dos empregadores, de mais de um dos sindicatos da categoria profissional, né, Sindicato dos Empregados, ou pela Procuradoria da Justiça do Trabalho, tá? Ou seja, pelo MPT, tá certo? Então, é possível que isso aconteça. Tem um quórum de 2/4, salvo o melhor juízo, acho que 2/4. Deixa eu até ver aqui. Vamos lá, qual é aqui? Deixa eu só me ver. 3/4 dos empregados ou dos respectivos sindicatos. Então, a gente tem que ter aí, quando for se estender para toda a categoria, dentro de um estado, né? Então, você tem que ter anuência aí de 3/4 dos sindicatos que representam aquela categoria no estado, concordando com essa extensão, tá? Ou dos empregadores, se os sindicatos patronais não estiverem participando da negociação. Então, pessoal,
Com relação à extensão, é isso. A regra que geralmente, né, a regra que se aplica é que a extensão será aplicada, a extensão da sentença alcançará aqueles que participam, ou seja, aqueles que estão representados pelo sindicato, tá? Esses efeitos, eles independem do trânsito em julgado, ele pode estar ainda, né, a sentença normativa ser passível de recurso, e mesmo ela estando em fase de recurso, ela já tem propensão a produzir os seus efeitos. Tá, Rosalia, mas então eu tenho uma sentença coletiva, você me disse que ela pode ser recorrida, claro, a gente sabe que o direito de recorrer é, inclusive, um direito constitucional, duplo grau de jurisdição, está implícito na Constituição, e aí ela já está produzindo os seus efeitos, ela entrou em vigência lá numa daquelas 3 datas que nós falamos, na data do ajuizamento, na data em que ela foi publicada, ou na data imediatamente seguinte ao dia final do acordo coletivo. Tá. Então, ela entrou em vigência. A partir do momento que ela entrou em vigência, ela já produz efeitos? Já. Já houve o trânsito em julgado? Não, porque ela pode sofrer um recurso, que pode, inclusive, modificá-la. E aí vamos dizer que realmente essa sentença, alguma das partes recorre da sentença normativa. E você, como ela produz já os efeitos, você entra com uma ação porque o seu empregador não está cumprindo o que ficou decidido lá naquela sentença normativa. Por exemplo, te dá um ticket de R$ 10 todo dia. Isso foi uma cláusula da sentença normativa. Como ela não precisa transitar em julgado para produzir os seus efeitos, você já tem direito ao ticket. Aí o empregador diz para você que não vai te dar o ticket porque a ação ainda não terminou. Você ajuiza uma ação individual, você empregado, pedindo o ticket, porque foi assegurado esse ticket de R$ 10 na sentença normativa. Tá? Ainda que ela não tenha transitado em julgado, porque não precisa transitar em julgado para produzir efeitos. Beleza. Você ganhou a ação. Você ganhou o direito de receber o ticket de R$ 10. Só que tem um recurso correndo. Né? O sindicato da empresa lá está recorrendo, ou a própria empresa está recorrendo da sentença normativa justamente para tirar o ticket de R$ 10 que você ganhou. E aí? Aí lá no recurso, o TST entende que realmente não cabe ticket de R$ 10. E aí? Como é que faz? Pessoal, a sua ação será extinta. Tá certo? Vai ser extinta. Por quê? Porque a sua ação tinha como fundamento aquela cláusula prevista na sentença normativa, que foi modificada em sede de recurso. Se você não tiver recebido nenhum ticket ainda, beleza, vai ser a execução, vai ser extinta, você não vai receber mesmo. Se você já tiver recebido, talvez você possa ser compelido a devolver o valor referente aos tickets que você recebeu, porque a cláusula foi modificada e você não tem mais, portanto, o direito, tá certo, aquele ticket, porque a decisão foi reformada, tá? E as sentenças normativas, em razão do poder normativo da Justiça do Trabalho, elas são fonte de direito. Você pode invocá-las para pleitear direitos, obrigações. Elas são fonte de direito, porque elas se equivalem à lei, tá, pessoal? Isso é uma decorrência do poder normativo da Justiça do Trabalho. Aqui está o que eu já tinha dito para vocês, né? Que o consentimento não precisa ser prévio e posterior, mas sim posterior à propositura da ação, apresentado em sede de contestação. Nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade, pessoal, pendente de julgamento no STF, que é a DIN 3392, em que estão questionando essa necessidade de mútuo acordo. Então, acho que foi a Confederação Paulista, deixe-me ver aqui, o mútuo acordo, quem foi que propôs essa ação, eu não me recordo, isso também é um pouco indiferente. O que acontece? Sabe lembrar?
Eu não sei quem foi o autor, ainda não sei quem é o autor, mas é uma dessas confederações e da vida, da indústria. Ele está questionando que a exigência do mútuo acordo para a propositura de uma ação coletiva, de dissídio coletivo, esse mútuo acordo exigido pelo parágrafo 2º do 114 seria inconstitucional. Por quê? Porque ele vedaria ou mitigaria ou tiraria o direito da parte de ir à justiça. Então, ele estaria ferindo, seria contrário ao princípio constitucional, à garantia constitucional de acesso à justiça. O parecer da União, da AGU, foi no sentido de que essa expressão comum acordo, deixa eu achar aqui, quis significar aquela situação em que ambas as partes enxergam a interferência judicial como a única forma restante de resolver o conflito. Então, que, portanto, não seria inconstitucional, mas sim constitucional. Entretanto, o STF não se pronunciou, a ADIM 3392 está pendente de julgamento. Qual é o objeto dessa ação? A inconstitucionalidade do parágrafo 2º da expressão comum acordo. Eles dizem que você condicionar a propositura de um dissídio coletivo ao mútuo acordo, né, ao acordo comum entre as partes concordam em promover aquele dissídio coletivo, que isso é inconstitucional porque fere o princípio de acesso à justiça. Tá? Então, não temos ainda, vamos acompanhar o julgamento dessa ADIM, né? Eu entendo também complicado isso, né? Mas vamos ver qual será o pronunciamento do STF sobre o tema. Assim que a gente tiver o julgamento, a gente compartilha com vocês. Tá certo, pessoal? Bom, era isso, por hoje é só, né? Espero que a gente tenha esclarecido aí de maneira genérica o tema, dissídio, poder normativo da Justiça de Trabalho e dissídio coletivo, e na nossa aula, no nosso encontro presencial da próxima segunda-feira, presencial não, quem me dera, no nosso encontro virtual, a gente debate mais e tira eventuais dúvidas que vocês possam ter, dúvidas, curiosidades sobre o tema. Muito obrigada, luz e paz, beijo no coração. Até a próxima.